Bom dia, irmãos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor, nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque o Senhor é aquele que está conosco, que nos protege, Senhor. Nós louvamos ao Senhor, Pai, pelo livramento, Pai, que o Senhor deu ontem, Senhor, na vida ali da Rosana, das funcionárias, Senhor, de todas as crianças e os pais ali também, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado, Senhor. O Senhor alcança também ali, Pai, os pais, as crianças e as crianças também que ainda não conhecem ao Senhor, Pai. Sabemos que nem todos ali são cristãos, Senhor, então que o Senhor use esse momento para alcançá-los, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam ver a mão do Senhor, Pai, nessa situação, Senhor, que eles possam ser alcançados mesmo pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor fale com eles, em nome de Jesus. Tem por nós, Pai, nós oramos ao Senhor. Que o Senhor me conduza, Pai, que eu possa falar aquilo que o Senhor deseja que eu compartilhe nessa manhã, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que a boa semente possa mesmo cair, Senhor, em bom solo, Pai, em nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, a minha intenção é dar continuidade ao, ao assunto, né, do Salmo 23. A gente tem compartilhado sobre o Salmo 23 e eu vou ler aqui com os irmãos. Os irmãos podem também, cada um ler na sua tradução, eu vou ler na minha aqui, para a gente poder iniciar. O Senhor é o meu pastor. Aliás, começar Salmo de Davi, né? Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Da última vez que a gente falou, né, a gente tinha chegado a falar sobre a vida justa do Senhor, né? O Salmo de Davi, aqui numa interpretação messiânica que a gente está fazendo sobre esse salmo que o Senhor me concedeu, a gente já passou pela encarnação do Senhor, a infância, o batismo, a tentação no deserto e a vida justa, né? O que a gente está tratando agora. A gente ainda vai falar sobre a rejeição dos judeus, o vislumbre da cruz, no Getsêmane, no madeiro, ressurreição e ascensão. E o trecho que a gente estava falando da última vez, que acabou que eu não consegui concluir, né? Era guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Em que a gente falou que isso fala sobre a vida justa do Senhor, né? Que ele caminhou na vereda da justiça, em obediência ao Pai em todo o tempo. E que isso era essencial para que ele pudesse fazer a obra dele na cruz por nós, porque ele precisava ser ali o cordeiro sem manchas, né? O cordeiro sem manchas que assumiria ali sobre si o nosso pecado e morresse, né, entregasse a vida por nós. E eu queria falar sobre especificamente o pedaço ali que fala por amor do seu nome, né? A gente falou que o Senhor obedeceu, né? E isso ele fez por amor do nome do Pai, né? Para a glória e louvor do nome do Pai. E lá em Êxodo, se a gente abrir 9:16, Êxodo 9:16, os irmãos quiserem abrir, a gente encontra em vários locais das Escrituras, né, essa expressão por amor do meu nome, né, no caso o Senhor, o próprio Pai falando, né, e aí uma dessas ocorrências em que acontece essas palavras, né, as mesmas palavras ali que tem nesse Salmo 23, é nesse Êxodo 9:16, que fala assim: mas deveras para isso te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, o Senhor, ele é importante para ele, é a glória dele, né? É muito importante para ele, tanto é que a gente vê em vários momentos ali Moisés, né, na época do Êxodo, conversando com o Senhor e falando, o que as nações vão falar, o que as nações vão dizer, vão falar que o Senhor não deu conta de conduzir o povo e tudo mais. Então, assim, a glória do Senhor, o nome dele, né, o que é o nome de alguém, né? Ali é o reconhecimento,
Pode ser autoridade, pode ser ali, representa a pessoa, né? E no capítulo 20 de Ezequiel tem alguns versículos que aparecem esse trecho, essas palavras também. Eu queria ler com os irmãos o versículo 9 e o versículo 44. Ezequiel 20. E ele fala assim, no versículo 9: O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. E lá no versículo 44 fala assim: E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, mas nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. Então, o Senhor, ele faz as coisas para a glória dele, né? E também quando o Senhor Jesus, ele andou em obediência nos dias que ele viveu nessa terra, ele fez isso para que o nome do Pai fosse glorificado também, né? E a gente sabe que, a gente já falou sobre isso aqui em outras vezes, o nome Jesus, né? Ou Josué, ele significa a salvação vem do Senhor, né? O Senhor salva, né? A salvação do Senhor. E lá em Jeremias 14, versículo 7, tem uma oração de Jeremias em que o profeta ele clama pela ajuda do Senhor, né? E ele usa essa expressão também, lá em Jeremias 14, versículo 7. Ele fala assim: Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, para que as nossas rebeldias, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. E também lá no 14, 21, ele fala assim: Não nos rejeites por amor do teu nome, não desonres o trono da tua glória, e lembra-te, e não anules a tua aliança conosco. Isso acontece em outras vezes também, né? Lá em Isaías 48, do 9 a 11, ele também usa essa expressão 3 vezes. Ele fala assim, Isaías 48, do 9 a 11. Ele fala assim: Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me refrearei para contigo, para que não te venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outro. Então, a gente tem essa expressão acontecendo diversas vezes, tem em Salmos, em Daniel, né? E isso, enfim, tem diversas ocorrências em que na palavra de Deus a gente vê essa expressão, por amor do meu nome. Isso realmente é algo muito importante para o Senhor, né? Ele age para a glória dele, ele age para que o nome dele seja glorificado, para que toda a terra venha reconhecer. A gente sabe que no final das contas, né, quando o Senhor voltar, isso também acontecerá e todo o joelho vai se dobrar e reconhecer, né? Então, a gente vem agora lá para o Novo Testamento e a gente encontra o Senhor Jesus orando assim, né? João 12, 27 a 28. João 12, 27 a 28. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: Já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Então o próprio Pai, ele disse que ele já glorificou o nome dele na vida do Senhor Jesus, que ele andou em santidade ali, mostrando como era, né, ele como último Adão, e ele ainda glorificaria cumprindo o propósito, né, o bom prazer do Senhor, né, cumprindo ali a salvação através do Filho. E para isso precisava mesmo que o Senhor Jesus vivesse essa vida
essa vida em santidade perfeita, em plena obediência a toda a lei, né, que o Senhor havia colocado ali, todo o padrão, né, de obediência que o Senhor havia colocado, ele obedece. Em João 17, na oração do Senhor Jesus, João 17, 1 a 6, né, o Senhor Jesus ele fala dessa questão do nome também, né, e da glória. Ele fala assim, Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu os deste a mim, e guardaram a tua palavra. Depois lá no 25 a 26 ele fala assim, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então, assim, o Senhor ele viveu realmente uma vida para a glória do Pai, né? Ele glorificou o nome do Pai também ali através da vida dele de santidade. E a gente sabe que se ele não tivesse uma vida justa, uma vida perfeita, sem pecado, ele não seria o cordeiro sem manchas para morrer por nós, né? De nada adiantaria ele ter sido crucificado se ele tivesse pecado. Então, essa parte da vida justa do Senhor, né, o que a gente tem nesse versículo ali do Salmo 23, né, nas veredas da justiça, né, que o Pai o conduziu ali nas veredas da justiça, e ele obedientemente seguiu, né, como ovelha seguindo ali atrás o pastor, e ele obedeceu e ele viveu, né, para a glória do Pai. E a gente tem um trecho longo em Efésios, depois os irmãos podem estudar, lá no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 15, que eu não vou ler aqui, mas onde os irmãos vão procurar essa expressão, né? Para louvor da glória de sua graça, acontece no primeiro pedaço, depois ele fala para louvor da sua glória, e depois para louvor da sua glória de novo. Então os irmãos ficam com esse encargo aí de ler em casa, o capítulo 1 de Efésios, do 3 ao 15, e encontrar, né, tudo isso que fala, né, sobre, ele começa o trecho assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele começa a falar do que o Senhor Jesus fez por nós. E isso tudo ele fala que foi para que a glória de Deus fosse louvada, né? Ou seja, para que a fama, né, o nome de Deus fosse exaltado e elogiado, né? E isso tudo foi fruto da obra do que o Senhor Jesus fez por nós. E quando a gente observa lá, a gente tem 3 momentos em que o Pai testifica sobre a vida de justiça do Senhor Jesus. Isso acontece logo no início, né? No momento que ele começa a vida pública dele, no momento do batismo, né? A gente vai ver esses 3 momentos, né? Quando o céu se abre e ele fala que ele tem prazer no Filho, né? E depois isso acontece mais outras 2 vezes, né? A gente vai ler isso aqui. Mas antes eu queria que a gente lesse junto aqui em Isaías 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Em que o Senhor está falando assim, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Glória a Deus por isso, né? Chegou até nós a salvação, através do Senhor Jesus. Então, olha aqui, eu queria destacar que ele fala assim, meu servo, né, em quem se compraz a minha alma, né? Então, ele usa, o Senhor usa justamente essa expressão nessas 3 ocasiões, né? Então, vamos lá. No momento da transfiguração, né, o Senhor, né, o Pai, ele testifica que na vida pública toda do Senhor Jesus, primeiro, no batismo, testificou até o batismo, ou seja, os 30 anos de vida oculta, né? O Senhor Jesus, a gente não tem registro, muitos registros, né, da infância do Senhor, tem poucas coisas ali que a gente encontra ele logo ao nascer,
com cerca de 2 anos, né, com a visita dos sábios, depois ali 12 anos no templo, e só, né, a palavra de Deus não registrou para nós ali esses 30 anos em oculto, mas isso não é algo que nos traz uma possibilidade de questionar a santidade do Senhor e o quão branco é esse cordeiro que nos foi dado. Por quê? Porque o próprio Pai testifica, né? Se a gente abrir ali em Mateus 3, né, o Senhor, ele recebe ali, né, o Pai dá o selo de testificação da santidade do Senhor, né, ali no versículo 16 e 17, fala assim, no capítulo 3 de Mateus: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A gente sabe que o Senhor não tem prazer no pecado, né? Então isso é uma testificação da santidade do Senhor que ele viveu nesse tempo em oculto. E depois, na transfiguração, no capítulo 17, a gente tem ali, né, que o Senhor Jesus, ele leva, né, consigo Pedro, Tiago, João, ele leva até um alto monte em particular e se transfigura diante deles, né, o rosto dele resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz, né, e eis que se apareceram Moisés e Elias falando com ele, Pedro respondendo, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando Pedro, né, ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, né? Este é o meu amado filho em quem me comprazo, escutai-o. Isso é muito interessante porque ali nós temos ali Moisés e Elias, né? Ali é todo o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas, né? Moisés representando a lei, Elias representando os profetas e tudo, né? Que falava do Senhor se cumpriu, o Senhor cumpriu, né? E também ali diante da lei dos profetas nada havia que se questionar sobre o Senhor, sobre a santidade do Senhor Jesus. Então, ao longo dos 3 anos e meio de vida pública do Senhor, ele também teve a testificação, o carimbo ali de santidade, recebido mais uma vez um testemunho do Pai, de meu filho amado em quem eu tenho prazer. Né, a gente tem uma outra ocasião também, né, quando os gregos, né, vão ali e também abre o céu e é falado também, né, essa questão, lá em João 12, se não me engano. Mas eu queria trazer aqui para os irmãos aqui um trecho lá de 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 21. A parte final do versículo fala assim: Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque erais como ovelhas desgarradas, mas agora tens voltado ao pastor e supervisor das vossas almas. E também ali em Hebreus 4, a partir do versículo 14 até o 16, o autor de Hebreus também fala sobre o Senhor Jesus e essa questão da justiça, né, da ausência de pecado ali. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, o nosso Senhor Jesus, ele andou nessa terra, mas ele não pecou, né? E ali, 2 Coríntios 5, 21, só para encerrar, 2 Coríntios 5, 21. Paulo fala assim:
2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é isso. O Senhor Jesus, vivendo essa vida sem pecado, ele pôde ser o Cordeiro para morrer a nossa morte, né? O Cordeiro santo, perfeito, sem manchas, para que ele pudesse ser sobre ele imputado todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser justificados, considerados justos, porque o sangue dele foi derramado, né? Então, é isso, a gente vai ver essa questão do sangue mais para frente, mas é isso que eu queria trazer para os irmãos. E então, assim, para aqueles que, né, os irmãos que foram convidados aí, que estão com a gente, né, com tanto carinho aí, só um pouco de contextualização, essa é uma interpretação messiânica, significa assim que o Senhor deu ali também uma certa revelação sobre a obra do Senhor Jesus no Salmo 23. Então, em vez de ter aquela interpretação tradicional de nós como ovelha, o Senhor Jesus como pastor, né, a gente está estudando aqui o Senhor Jesus como cordeiro, né, e o Pai como pastor. Então, a gente tem visto como que isso fala um pouco da obra do Senhor, a vida do Senhor, né, nos dias aqui na Terra. A gente tem até as gravações, se os irmãos quiserem, tiverem curiosidade depois, pode procurar também. Mas é isso, que o Senhor possa completar. Lembrem de ler Efésios 1, procurando aquele trecho ali do louvor da glória, e que o Senhor possa completar nos nossos corações isso que Ele tem para nós nesse dia. Amém, em nome de Jesus. Quem quiser pode orar, por favor, para encerrar.